Olha a estratégia que Deus está nos dando nessa manhã. Aviva a tua obra no meio dos anos. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que isso, gente? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, Deus é fiel. Estamos aqui no meio da semana, quarta-feira, e eu tenho uma palavra de Deus para você que está no meio da semana, que está enfrentando o meio de uma adversidade. Já dá um like aí, já se inscreve no canal, você que não é inscrito, comente aí o que você está achando. Estamos no meio da semana e a palavra de Deus para a tua vida é: fique calmo que no meio Deus também se manifesta. Nesse momento vamos para a palavra já. Abacuque capítulo 3, versículo 2, vai dizer assim: Ó Senhor, ouvi a tua palavra e temi. Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que Abacuque é considerado um profeta menor, não por conta dele ser pequeno ou ser inferior aos profetas maiores, não. É por conta da quantidade da sua escrita, pelo tamanho da sua literatura. E de muita profundidade, na verdade, é o livro de Abacuque. Nós vemos apenas o capítulo 3, versículo 17 em diante, que fala ainda que a figueira não floresça, não haja fruta. É até tema de música, né? Porque a gente vai muito por conta desse versículo que é clichê. Mas se a gente parar para analisar, Abacuque no capítulo 3, ele lança uma palavra para a gente de um impacto muito forte. Por quê? Ele fala: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faz-a conhecida. Como assim? Abacuque estava vivendo um processo que no começo ele estava até bem, só que ele viu que depois de um tempo foi se esvaindo. Ele viu que o negócio foi ficando difícil, porque ele começou a ver que o povo estava fazendo coisa errada, ele viu que a violência estava aumentando e o negócio estava ficando difícil. E ele falou: Senhor, até quando eu vou passar por esse processo? O Senhor parece que não está ouvindo, parece que não está atendendo. Aí ele chegou à conclusão que ele estava no meio do cenário, no meio da dificuldade, no meio do tempo. E no meio do tempo ele falou: Senhor, aviva a tua obra, porque no meio é que as coisas ficam difíceis. Você já parou para analisar que no meio da situação, a Bíblia até vai falar em alguns cenários que no meio o negócio ficou difícil. A gente vê que Deus liberou uma ordem para os discípulos: olha só, entre no barco e atravesse para o outro lado. A tempestade começou em que momento? No início? No final? Não, no meio. O vento forte veio em que momento? No meio. As ondas batendo no barco para tentar derrubar foi em que momento? No meio. Quando Davi ele teve que se posicionar para enfrentar o gigante Golias, ele teve que descer ao meio do vale. Ele não teve que esperar lá no monte onde ele estava, nem ir para o outro canto. Não, ele teve que descer no meio do vale. E lá no meio do vale ele foi afrontado. Tu tá achando que eu sou o quê? Tu vem para mim com madeira? Tá achando que eu sou algum cachorro? Eu vou pegar a tua carne e vou lançar para as aves. No meio. O inimigo nos afronta no meio. Então Abacuque, dentro desse cenário, ele entendeu. Ele falou: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Olha a estratégia que Deus está nos dando nessa manhã. Aviva a tua obra no meio dos anos. Você já fez essa oração? Senhor, eu estou passando por um processo no meio. Eu quero que o Senhor faça com que eu venha estar mais forte do que quando eu comecei. Você já parou para analisar que no meio as dificuldades vêm e tentam nos fazer parar? Porque na metade é mais fácil a gente voltar, porque o vento é contrário. O vento nos leva para a margem, o vento nos leva para o raso, o vento nos leva para a areia. Só que a gente tem que entender que Deus ele nos coloca no meio para a gente decidir: eu vou continuar e vou chegar onde Deus liberou a palavra para eu chegar, ou eu vou retroceder. Nesse momento eu queria orar, porque talvez você está no meio da dificuldade. Talvez você está no meio de um embaraço, talvez você está no meio de uma dificuldade terrível, no meio de uma provação, no meio de uma luta. Eu não sei qual é o meio que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer que hoje Deus pode liberar um avivamento para o meio desse cenário. Então nesse momento eu queria que você colocasse a mão no seu coração, feche seus olhos. Se você quiser dobrar os seus joelhos onde você estiver, não sei se você ainda está em casa, se você já saiu para o trabalho, se você está em algum lugar que te permite fazer essa oração mais íntima, eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e orasse comigo. Senhor, nós estamos diante do meio da semana.
E no meio, ó Pai, nós sabemos que a adversidade vem e elas tentam nos fazer parar de qualquer forma. Mas nós acreditamos que o Senhor é o Deus que nos aviva no meio. Deus, nós sabemos, ó Pai, que no meio, ó Pai, o inimigo vai tentar falar mais alto, o vento vai tentar soprar mais alto e as ondas vão querer ficar mais forte. Mas o Senhor é o Deus que liberou a palavra e nós não iremos parar no meio, nós iremos chegar do outro lado, porque nós estamos debaixo da Tua palavra. Deus, e assim como o Abacuque, Deus, ele entendeu isso e pediu para que o Senhor avivasse. Deus, ele no final de tudo, ele chegou à conclusão que, independente do que acontecesse, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas sejam arrebatadas, nos currais não hajam gado, todavia nós iremos nos alegrar no Senhor, porque nós entendemos de avivamento no meio. Nós entendemos que o Senhor nos avivou no meio. Então, ó Pai, eu te peço, renove as nossas forças. Tem gente, Senhor, que está aqui vivendo no meio de uma situação terrível. Tem gente que está talvez enfrentando o meio de uma dificuldade na vida sentimental, na vida profissional. As afrontas, Senhor, do inimigo têm se levantado. Eu te peço, ó Deus, aviva o teu filho, aviva a tua filha no meio dessa situação. Talvez a afronta é dentro de casa. Deus, aviva, Senhor, a fé dos teus filhos, que eles venham viver o verdadeiro avivamento de dentro para fora. E que eles não venham, Senhor, desanimar, mas que eles venham se fortalecer no Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, eu faço essa oração e te peço, fortaleça-nos a cada dia, pois nós estamos no meio da semana e nós cremos, ó Pai, numa semana abençoada, em nome de Jesus. E quem crê e concorda, diga amém. Isso, amém. Viva dos frutos dessa palavra, que Deus te abençoe. Estamos no meio da semana, uma semana de bênção, uma semana de vitória. E essa semana vai ser uma semana de muito avivamento. Que Deus te abençoe. Vamos em frente.